boa noite. Bem-vindos a mais uma live. E o pessoal que for chegando, deixa aqui a região, a cidade que você está participando. Robson, boa noite. Lúcia, Rio de Janeiro. Patrícia Travassos. Carla, Sueli. Marcelo, um abraço. Ubatuba. Carla, Florianópolis. Stefani, Campo Belo, Minas Gerais. Eliana, capital. Liarigon, boa noite. Valquíria, Pernambuco. Simone, Portugal. Elisete, Protásio Alves. Ângela, Pontal do Paraná. Bem-vinda. Beatriz, Suíça. Valquíria, Pernambuco. Solange, Roraima. Flávia. Juliana Durães, Praia Grande. Bem-vinda. Ofélia, Soraya. Leonor, Pelotas, Rio Grande do Sul. E estamos aqui nos aquecendo, entrando no clima da live de hoje, que vai ser bem interessante. Vânia, boa noite. Miriam, Maria Andréa, Rio Grande do Sul. Pedro Tomás, Itu. Elaine, Teresópolis. Rodrigo. Eliane, Porto Alegre. Marieta, São Paulo. Marisa. Anne, Moema, boa noite. Pedro, Andréia, Cláudia, Maranguape, Ceará. Maria Luísa, Cataguases, Minas Gerais. Marisa, Jaguariúna. E dentro de instantes iremos dar início ao nosso tema de hoje. Maravilha, Diego. Até dia 16. Ótimo. Andréa Brito, boa noite. Bem-vinda. Vivian, bem-vinda. Lourdes. Erlândia, boa noite. Raquel, Sônia Sabino, Rio. Célia de Maringá. Dia 16 de julho, com certeza estaremos juntos. Maria Lisbeth Marinho. Emeric, de Londres, bem-vinda. Obrigado, Lili. Cecília, São Paulo. Maísa, Gold Coast, Austrália, boa noite. Isabela, Portugal. Ellen Duarte. Ariane, Belo Horizonte.
Muito bem, aproveitar que a trilha terminou e vamos então dar início a mais uma live. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Pessoal que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. E é isso. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Como está essa força espiritual? Espero que todos estejam muito bem. E antes de começar a live, eu gostaria apenas de convidar a todos vocês que ainda não conhecem a conhecer a nossa plataforma, a nossa comunidade digital, que é o Metaflix. O Metaflix é um grande acervo. Hoje conta com mais de 400 horas de informação envolvendo o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento da consciência, uma espiritualidade lúcida, sem dogmas religiosos. Então, para você que busca um conhecimento para se desenvolver, para expandir a sua consciência, o Metaflix, ele é para você. É uma comunidade, como eu falei, talvez a comunidade com muita inovação, talvez a maior do Brasil em termos de conteúdos voltados para desenvolvimento espiritual e desenvolvimento da consciência. Então, para quem não conhece, depois acesse metaflix.com.br para você então ter essa experiência e conhecer a nossa plataforma. Bom, espero que vocês estejam muito bem e nós então iremos dar início hoje à parte 2 da série A Física da Consciência. Na primeira parte, nós estabelecemos a base do nosso assunto e o pressuposto principal, que é a consciência como sendo algo essencialmente espiritual. E nós vimos que essa consciência da qual nós somos partes e que seria a nossa essência mais profunda, ela participa da construção do mundo material. Lembrando que o tema central da série é a física da consciência e nós estamos então estudando diversos aspectos envolvendo a natureza da consciência. Se de fato a consciência participa da construção do mundo material e se nós somos essencialmente consciência, esse assunto nos interessa muito. Sendo assim, a nossa percepção de mundo, ela exerce uma influência direta sobre a cadência dos eventos, que também reforça a perspectiva de que somos os agentes causais da nossa própria vida. O entendimento de que nós estamos interconectados à realidade e que a nossa percepção, a forma como estamos interpretando e observando o mundo à nossa volta, interfere diretamente, nos coloca no papel principal da nossa própria realidade. Então não há mais espaço ou lugar para qualquer forma de vitimismo. O que acontece com você sempre tem uma ligação direta com o seu estado e, portanto, com a forma como você percebe o mundo. Todas as situações que você vive na sua vida têm uma conexão, uma relação direta com você, porque tais situações dizem respeito ao seu estado, ou seja, à atividade interior que você está realizando. Em outras palavras, nós somos 100% responsáveis por tudo que está acontecendo no nosso campo de realidade. E aceitar isso a partir de um entendimento, não aceitar apenas por aceitar, mas quando você aceita pelo entendimento mais profundo, muda muito a maneira como nós nos posicionamos na realidade, porque o nosso conceito de responsabilidade ele se amplia muito. O conceito de responsabilidade aqui, ele é muito importante. Dentro da minha abordagem, a responsabilidade é a capacidade de se alinhar e de responder aos fatos e não aos dramas mentais criados a partir dele.
E essa capacidade, ela precisa ser cada vez mais exercida e cada vez mais aprimorada, porque muito das mudanças, das transformações que você está almejando na sua vida depende desta condição, deste posicionamento, através do qual você se coloca e você então se assume como o responsável da sua própria vida. E dentro desse contexto maior de responsabilidade, este posicionamento, ele precisa estar profundamente alinhado com o fato, com a realidade em si, e não apenas aos dramas, às ficções mentais que construímos a partir dos fatos. Quando você apenas reage aos dramas psicológicos construídos a partir dos fatos, você está sendo irresponsável consigo mesmo e com a sua própria vida. Porque você está apenas reagindo às ilusões construídas pela sua própria cabeça, e isso não resolve. Reagir apenas aos dramas mentais, aos folclores psicológicos que você reveste os fatos, não resolve, porque aumenta o nível de caos psicoemocional que você está gerando. E este caos psicoemocional desnecessário, resultado deste drama psicológico que você está desenvolvendo a partir do contato com um fato, ele vai funcionar como uma espécie de camada densa ou de barreira densa que irá lhe impedir de perceber a solução ou os meios para solucionar aquela situação, aquele fato que se apresenta e que você terá que lidar. E isso é uma das coisas mais importantes que eu procuro desenvolver, principalmente em setting de consultório, quando eu estou com um cliente. Porque eu percebo, e a minha experiência me diz em consultório, né? A minha experiência em consultório me diz claramente que enquanto o indivíduo ele não consegue assumir a responsabilidade, ele não se permite entrar em alinhamento com o fato que ele está vivendo, seja ele qual for, ele não está pronto para mudar. Porque qualquer mudança depende deste alinhamento com a realidade. Enquanto não houver alinhamento com a realidade, não será possível mudar ou ir além de uma situação. O tema da nossa live de hoje, né, a segunda parte, é sobre os poderes da consciência. Então nós estamos mergulhando nessa natureza consciencial para, através de uma reflexão, através desse compartilhar, nós tenhamos um maior número de informações para incrementar o nosso repertório interior e, desta forma, usufruir da nossa própria consciência e, sobretudo, utilizar este poder extraordinário das nossas consciências para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida para melhor. Ou seja, nós estamos experimentando a vida com o intuito de nos descobrir. Esta é a essência do porquê você está aqui, nessa experiência de vida, né? Então, você está reencarnado, né? Experimentando um dado contexto, um dado cenário que envolve especificamente a sua manifestação. E o motivo pelo qual você está aqui é exatamente para se descobrir, para se conhecer. Essa autodescoberta, ela implica em um processo contínuo de aprender a lidar com as nossas próprias emoções, a partir das escolhas que fazemos no mundo, que nos remetem aos mais diversos cenários de experiência. E esses cenários de experiências, eles irão nos expor emocionalmente. Toda situação que você vive, seja ela qual for, está te expondo emocionalmente.
E essa exposição emocional, quando ela é bem aproveitada, ela é muito útil, porque você então tem a chance de aprender, de crescer enquanto ser humano e, portanto, de expandir a sua consciência. Cada experiência que você vive, que evoca em você emoções, é um convite da vida para que você dê passos na direção de si mesmo. No entanto, quando você simplesmente reage a uma experiência por dramatizá-la no seu psicológico, na sua mente, você perde a oportunidade de aprender e se superar, revelando gradualmente os aspectos de quem você realmente é. E esta é a essência do viver. E é por isso que nós estamos aqui. Por que eu estou falando desse tópico agora, bem no início? Porque o assunto de hoje, os poderes da consciência, eles têm uma relação direta com o seu viver. Nós vamos ver que tais poderes, eles lhe auxiliam, quando exercidos, a melhorar a sua capacidade de experimentar a vida e a realidade, e, portanto, eles nos dão a condição para otimizar o nosso crescimento consciencial. Então, compreender como lidar com a vida, como lidar conosco, como lidar com o outro, nos interessa muito, pois em última instância, todas essas dimensões, o outro, né, a própria vida e o seu interior, envolve você enquanto consciência se descobrindo. Muito bem. Então, dentro desse modelo que eu estou apresentando, nós podemos colocar que nós somos formados por duas dimensões. Uma dimensão seria a dimensão do eu relativo, vamos colocar assim, do eu relativo. E a outra dimensão seria o eu absoluto, ou, como também é conhecido, o eu superior. O seu eu relativo, ele termina na pele. E o seu eu absoluto, ele extrapola os limites da pele. Portanto, ele está em tudo. Nossa manifestação é exatamente, ela está baseada nesta relação dialética entre o eu relativo, você aqui, experimentando esse momento no tempo, numa região do espaço, e ao mesmo tempo você também está se manifestando de uma forma muito mais profunda e poderosa, e essa manifestação mais poderosa, ela está além da pele. Apesar de você não perceber, e talvez não estar ainda tão consciente dessa manifestação mais profunda, ela está acontecendo. Ela está acontecendo. Aqui, o eu absoluto que eu me refiro, este eu profundo, que é parte de quem somos, é a consciência superior em você. E o eu relativo é a consciência que você tem de si mesmo como pessoa, que tem uma certa idade, que tem uma história e que está vivendo um momento no tempo. Na primeira parte, né, dessa série, eu coloquei e expliquei os três níveis da realidade. Vamos revisar esses níveis porque eles são muito importantes para entendermos o nosso tema de hoje. Eu coloquei, né, e essa colocação não é só minha, alguns físicos quânticos propõem esses níveis que compõem a própria realidade. Então nós teríamos o nível físico seria o primeiro nível da realidade, que seria o nível mais superficial, seria o nível mais periférico. E neste nível periférico ou superficial, nós temos o surgimento da forma do tempo.
e das consequências. Então o plano físico da realidade é a esfera das consequências. Tudo que você está vivendo aqui é consequência, é sintoma, não é causa. Portanto, é razoável admitir que não é possível mudar a consequência, mudar o sintoma a partir do sintoma. Precisamos de um outro nível, que talvez seja o nível que causa as consequências, que geram os efeitos, né? O próprio Einstein, uma vez, colocou de uma forma muito assertiva que não é possível resolver um problema a partir do mesmo nível que ele foi gerado. Então, avançando nessas dimensões da realidade, nós teríamos um nível mais profundo, que seria o nível dos potenciais. Podemos chamar esse nível de nível quântico. E no nível quântico da realidade, nós temos o domínio das possibilidades, dos potenciais. Seria o nível da energia e da informação. Então ali o potencial se estrutura e se realiza enquanto evento no nível físico. E nós também teríamos um nível ainda mais profundo, talvez seja o nível mais profundo, a essência primeira e última da realidade, que seria o nível da não localidade, ou o nível não local. O nível não local. Esse nível não local, ele é um nível muito abstrato, porque se nós definíssemos este nível, nós poderíamos dizer que ali reside a inteligência mais profunda e pura. Então, o nível mais profundo da realidade é um nível de inteligência pura. Esse nível não é um nível de energia, e sim um nível de pura inteligência. Um nível de pura inteligência. Quanto menos pessoal você se torna, maior é a ação e destaque das dimensões mais profundas da sua constituição. E maior, portanto, é a expressão desta consciência, desta inteligência. Da mesma forma que a realidade ela é composta por esses níveis, nós também poderíamos dizer que possuímos essas camadas também enquanto ser. Você possui, não é? O nível físico, e neste nível físico, né, que seria o nível mais superficial do teu ser, é o nível de maior limitação que nos impusemos. Basicamente, neste nível, né, nós somos movidos, que seria o nível pessoal. Neste nível nós somos movidos basicamente por preconceitos, por julgamentos, por pensamentos e, portanto, vivemos uma espécie de aprisionamento. Ou seja, à medida que você vai se desenvolvendo, você tende a aprofundar e a operar a partir desses níveis. Nossa jornada evolutiva, ela começa, obviamente, do nível pessoal. Então nós estamos trilhando uma jornada que começa no nível pessoal, que é esse nível que nós estamos aqui agora. Nós, neste nível de consciência, nós tendemos a estabelecer relações muito pessoais, não é? E o funcionamento é baseado em preconceito, em julgamentos, enfim. Então nós vivemos um estado de limitação muito grande no nível pessoal. Ao avançar para além do nível pessoal, nós nos deparamos com o nível impessoal, o nível da impessoalidade. E nesse nível de impessoalidade, você consegue viver
já sem tantos preconceitos. Você já consegue experimentar a vida sem tantos julgamentos. E experiencia um certo nível de liberdade. Porque no impessoal, você já compreende o valor da observação e sente que não tem o direito de julgar o outro ou alguma coisa. Então, nesse nível, já existe um grau de neutralidade considerável. É interessante porque quando nós mencionamos esse conceito, né, nível impessoal, impessoalidade, a impressão que se tem num primeiro momento é de algo frio, de algo omisso, de algo alienado, de algo indiferente, não é? Mas não é nada desses pontos que eu estou colocando aqui. A impessoalidade ela é definida como um estado de observação plena e de pleno alinhamento com a realidade. Isso não quer dizer que neste nível você não vai tomar ações, não vai assumir posicionamentos ou não vai exercitar o seu poder de escolha. Muito pelo contrário, você está mais apto a escolher porque agora você se sente mais livre. O teu estado ele possui uma liberdade maior para se manifestar e para interagir com o mundo. E além do impessoal, nós então teríamos o nível transpessoal. Então já no nível transpessoal, já não há uma visão dual de mundo. O que permanece, o que é presente nesse nível de consciência é uma visão não dual. E você conquista a confiança absoluta que lhe dá a condição de se entregar. Ou seja, no nível transpessoal, nesse nível de consciência mais transpessoal, a tendência é da máxima entrega. Você então se abdica do controle, você se abdica das polarizações no dia a dia para então viver em um estado de fluxo. Você flui com o campo da vida. Você flui com esta inteligência e você então se manifesta de uma forma harmoniosa na sua vida. E essa é a trajetória do ser humano na sua jornada evolutiva. Do pessoal avançar para o impessoal para chegar no transpessoal. Isso quer dizer que no transpessoal você se torna um ser mais universal. Você está muito mais aberto, se sente muito mais integrado a tudo, você já não percebe mais o sentimento ilusório da separação muito comum no estado pessoal e, portanto, você vive em um estado de plenitude porque o reconhecimento de estar plenamente integrado à vida, de ser parte de algo maior e portanto, de ser este algo maior, lhe dá um estado de profunda bem-aventurança e contentamento. Portanto, essa trajetória, ela envolve um movimento que se inicia no egocentrismo. Então nós começamos nesse estado mais egocentrado, meu, para mim, né? Eu só me importo com a minha sobrevivência, com eu preciso disso, eu preciso daquilo. E à medida que você avança do egocentrismo para o cosmocentrismo, agora você está deixando de ser um indivíduo egocentrado para ser um indivíduo cosmocentrado. Então, no cosmocentrismo, você percebe o outro, você sente a conexão com a vida, sente a conexão com as pessoas e há em você o despertar que o leva a colaborar com a vida, a colaborar com as pessoas. Surge o ímpeto de agregar algum valor ao mundo, o ímpeto de tornar a vida das pessoas também melhor. E
Tal ímpeto, ele é algo que surge naturalmente quando você está neste movimento de desenvolvimento genuíno. O importante é entender que esta dimensão mais profunda das nossas próprias consciências, a não localidade ou a inteligência pura em nós, ela não é uma vontade alheia à sua. Ela atua por e através de você. Porque, em última instância, no nível mais essencial, você e esta inteligência é uma coisa só. Você precisa fazer a sua parte. Porque é através das tuas ações que essa inteligência se manifesta. E aqui, quando eu me refiro a ações, eu não me refiro só a ações no físico. O pensamento é uma forma de ação. O sentir é uma forma de ação. A sua percepção de mundo é uma ação participativa. Segundo o físico grego Menas Kafatos, ele tem um livro muito interessante que ele escreveu junto com o Deepak Chopra, e esse livro chama-se Você é o Universo. Então ele explica exatamente isso, que a percepção ela é uma forma de ação participativa. Quando você está percebendo, a forma como você percebe se torna um fator de influência direta no comportamento da sua realidade. A forma como você se percebe também se torna um fator de influência sobre si mesmo. Isso quer dizer que, se eu assumir a responsabilidade pela minha própria percepção, pela forma como eu percebo as coisas, se eu começar a prestar atenção nisso, para entender o como eu percebo as coisas, o como eu me percebo, você tem a condição de mudar essa forma de ação, que é uma forma de ação sutil, mas não menos importante, porque ela atua também sobre a sua realidade. Você então passa a ter a condição de modificar a sua vida e modificar o teu ser, transformando a maneira como você está lendo o mundo e a maneira como você está se lendo. Quando nós falamos de física da consciência, o que emerge de essencial é exatamente isso. Como usar a minha própria consciência como um fator facilitador da minha própria existência e não como um fator dificultador, um fator limitador. O aprimoramento da sua estrutura psicológica o leva, veja bem o que eu vou colocar, o aprimoramento da sua estrutura psicológica, da sua consciência, o leva a manifestar de forma cada vez mais regular, mais profunda, mais direta, esta inteligência que reside em você. E quanto mais você manifesta essa inteligência através de você, mais inteligente e mais fácil se torna o seu viver. Porque essa inteligência, ela é atemporal e universal. Na perspectiva dessa inteligência cósmica ou profunda, você não é uma pessoa. Eu já coloquei isso várias vezes em diferentes momentos, em diferentes lives, em diferentes aulas. A inteligência universal não te interpreta como uma pessoa. Ou um eu isolado. Ela o interpreta como parte dela. Então, para ela, você é o próprio universo. Portanto, o aprimoramento da sua psicologia interior e a sofisticação dessa psicologia se dá
pelo exercício de certos poderes da consciência que o levam a estabelecer uma relação muito mais harmoniosa com a vida e consigo mesmo, para manifestar cada vez mais e mais esta dimensão profunda. Quando eu comecei a live falando que nós estamos aqui num movimento de autodescoberta e que essa autodescoberta depende muito da nossa capacidade, de uma inteligência em nós para entender as nossas emoções e dessa maneira nos tornar mais sábios, era isso que eu queria dizer. Nós precisamos aprimorar a nossa psicologia interna, e esse aprimoramento ele se dá com a prática da vida, lidando com as situações, mas exercendo esses poderes naturais da consciência, que seriam como funções. A consciência humana, espiritualmente falando, possui no seu íntimo funções espirituais. E essas funções espirituais são poderes. Poderes no sentido de te dar a condição de coordenar melhor a sua manifestação. O poder, seja ele qual for, nos autoriza. Nos autoriza. Quando você fala, eu posso fazer, esse eu posso é poder. Quando você diz, eu quero, esse eu quero é a negação daquilo que se quer. Olha que paradoxo. Eu já expliquei isso também. Porque quando eu me coloco neste posicionamento, eu quero tal coisa, eu estou reafirmando em um nível subliminar que eu não tenho tal coisa e, portanto, eu quero. Logo, quando eu me posiciono no meu dia a dia, me valendo desta semântica, eu quero isso, eu quero aquilo, eu estou investindo energia para trabalhar contra aquilo que eu gostaria de atingir. Porque o que justifica querer é não ter. Quando não se tem, se quer. Mas no momento em que você assume, concebe a realidade almejada, eu vou falar disso na terceira parte da nossa série na quinta-feira, que tem a ver com um princípio chamado de superposição. Eu vou falar disso na terceira parte. Mas quando você concebe aquilo que você quer viver, o que você almeja, ao invés de querer, você apenas concebe e traz para dentro, você está se colocando numa posição de poder. Porque ao conceber, você autoriza. Você pode. Então você pode viver essa experiência. Você pode viver essa experiência. E quando você, portanto, através dessas funções naturais da consciência, você atinge um certo grau de alinhamento com a realidade, porque você agora está funcionando como um agente facilitador, nesta condição, você habilita com que esta inteligência mais profunda em você se manifeste através de você, articulando processos extraordinários, sincronizando eventos, sincronizando situações que irão compor o cenário da tua realização e do teu ápice em todos os sentidos. Na visão de alguns místicos, esta manifestação do nível mais profundo da sua própria consciência, com extrema inteligência, eles usam uma figura de linguagem que é o paraíso. Você manifesta o paraíso na Terra. Esta é a ideia. O primeiro passo para tanto, para que você desenvolva esse circuito e exerça essas funções da consciência para otimizar o seu processo de crescimento e sofisticação do seu mundo interior, o primeiro passo esse é o ponto de partida, é ir além do sofrimento.
para voltarmos a ser sensíveis à vida, às situações e às pessoas. Enquanto você estiver sofrendo, você não consegue avançar. Você não consegue avançar. O que eu estou dizendo é que existe uma diferença entre sofrer e sentir. O sofrimento não é necessário, mas ele pode vir a ser necessário. Não é? Porque, no final das contas, ninguém aprende com o sofrimento. Nós aprendemos pela aceitação dos fatos, não pelo sofrimento. E muitas vezes o sofrimento profundo pode fazer você se render. Mas não é pelo sofrimento que você vai aprender. Nós aprendemos pela aceitação daquilo que até então causava-nos o sofrimento. Isso é bem diferente. E parar de sofrer requer que você exerça esses poderes da consciência. Porque sofrimento, como eu já mencionei várias vezes, nada mais é do que um hábito crônico, um vício psíquico de resistir ao que foi ou ao que está sendo. Toda resistência é sofrimento. Logo, se você se conceder o direito de não resistir, você então vai além do próprio sofrimento. Isso está muito claro para mim. Muito claro. O Osho, que foi um grande pensador indiano, ele coloca algo interessante sobre a experiência. Né? Ele coloca que a única forma de assimilar completamente uma experiência é aceitá-la profundamente. Ou seja, é perder qualquer resistência em relação ao como foi aquela experiência. Porque se você não, principalmente envolvendo o passado, porque se você não se rende ao passado, ao como foi como poderia ter sido, e nada vai mudar o fato de como foi. Então, a partir do momento que você entende, você entra neste posicionamento que você cede, você então está libertando o passado de você. E, consequentemente, você está assimilando na totalidade a experiência. E quando você assimila uma experiência na sua totalidade, você conquista um nível de conhecimento ou de sabedoria. Se houver assimilação parcial da experiência, porque há resistência interior, essa experiência que você viveu, ela se torna uma espécie de existência paralela psicologicamente falando. Você está preso naquilo. Podem ter passado 20 anos. Você pode estar aqui agora e você ainda, uma parte em você está existindo lá. Porque você ainda não foi capaz de se render, de aceitar profundamente o como foi. Isto é, toda situação do passado que você, ao pensar, produz em você um sinergismo emocional, essa situação não é apenas uma memória, ela é uma existência ativa em você. Você ainda está lá. Quando, ao lembrar da memória, não há o componente emocional ativo, agora você tem uma referência de aprendizado, uma referência de experiência. E essa referência de experiência, ela vai te ajudar a incrementar a sua forma de lidar com as situações no seu presente momento. Então, reflita um pouco sobre tudo que já aconteceu com você e também sobre as situações que até hoje você não se deu o direito de deixar ir. E o paradoxo é que o deixar ir, ele requer uma profunda aceitação, um profundo acolhimento, para então superar aquela experiência. Qualquer superação na sua vida vai envolver a sua consciência. Vai envolver o poder de aceitar
o poder de acolher para que ela então possa ser superada. Enquanto não houver esses dois componentes, não há superação. A transcendência das experiências emocionais requer que você exercite conscientemente os poderes da consciência. E tal exercício elevará o seu status consciencial até atingir o ponto de mutação em que ocorre o divórcio definitivo com a sua própria mente. A desidentificação com o pensamento. Agora, você não é mais algo que é controlado pela sua própria mente. Agora você é aquele capaz de observar a mente. Agora você é aquele capaz de usar a própria mente, sem que a mente lhe use. Esse estado de dissociação da consciência com a mente é o que é conhecido como iluminação. Há 8 poderes essenciais internos na sua consciência. Tais poderes são funções naturais. São atributos da própria consciência que você precisa tomar posse e exercer. E o exercício de tais poderes envolve uma escolha consciente e deliberada. O primeiro passo é saber que esses poderes existem. O segundo passo é exercê-los. Porque se você não tem a consciência de tais funções naturais da sua própria consciência, você não tem condições de exercê-las na sua vida. E ao entender que tais funções, tal exercício de tais funções ou poderes, vai aumentar o nível da sua inteligência existencial, isso lhe confere uma condição sine qua non, que é a capacidade de coordenar a sua manifestação, coordenar a sua própria realidade para manifestar o melhor, seja em que âmbito for, né? Tais poderes só podem ser manifestados a partir da sua própria consciência, porque nós atingimos um ponto muito importante na evolução que nos difere dos animais, que é a autoconsciência. Os animais, eles só possuem a consciência do meio, eles não possuem a autoconsciência. E a autoconsciência nos permite o autorreconhecimento, o reconhecimento de que existimos, o reconhecimento das nossas sensações, a capacidade de exercer o poder de escolha, e muda completamente a dinâmica. Ou seja, quais seriam, portanto, esses 8 poderes? O primeiro poder é o poder da escolha. Você tem o poder da escolha. Você pode escolher qualquer possibilidade. Você pode escolher qualquer possibilidade. Aqui eu não vou entrar, obviamente, no mérito de como exercer o poder de escolha, porque eu estou apresentando um assunto. Tem uma série de cursos interessantes no próprio Metaflix, para quem tiver interesse em se aprofundar nesses assuntos, poderá mergulhar lá no nosso acervo, na comunidade do Metaflix. Então, a primeira função, o primeiro poder é o poder da escolha. Você está exercendo o poder da escolha? Para que você exercite o poder da escolha, primeiro você precisa estar em contato com a realidade como ela é, com o fato. Vocês vão entender que há uma cadência que interconecta esses poderes. Um poder está intimamente ligado ao outro e ele tende a fluir à medida em que você exerce o outro. O segundo poder, veja, são 8 poderes naturais da consciência. Escolha, o poder da observação, praticar a capacidade de observar as coisas, observar mais sem absorver tanto, estar atento para perceber os movimentos no seu campo de realidade. Observar o que você está sentindo, observar o que está se passando pela sua cabeça, porque a observação clara e lúcida lhe dará clareza. E com a clareza vem a confiança para escolher outros caminhos. Terceiro poder, aceitação. Aceitação é um assunto recorrente na minha abordagem, porque ela é um elemento fundamental para a transformação humana.
Quanto mais eu avanço nos meus estudos, nas minhas pesquisas, quanto mais eu mergulho em mim, quanto mais eu lido com as pessoas, mais claro fica o quão importante é a aceitação. Talvez a aceitação seja um dos poderes mais importantes da consciência. Porque através da aceitação, você tem a condição de se colocar em alinhamento com este momento. Para você se alinhar com a vida, para você se alinhar com você, e deste alinhamento surge um canal profundamente poderoso em você. Para que você possa se alinhar com esta inteligência, você precisa aceitar. Aceitar o como foi, aceitar o que é, não aceitar os dramas que você cria a partir da resistência em lidar com o fato, mas aceitar profundamente o fato. E aceitar aqui não tem nada a ver com conformismo. Conformismo é uma postura profundamente reativa e passiva. A aceitação lhe coloca em conexão com o real. E desta conexão, espontaneamente surge o ímpeto criativo de agir para ir além de tal situação. Mas enquanto você não aceitar o como é, você não cria o ímpeto criativo de ação para ir além da situação como ela é. A aceitação, portanto, nos conecta com a realidade. Não há mudança sem a aceitação a priori. Grave isso. Não há mudança sem a aceitação a priori. A aceitação, ela deve ser o fundamento. E a mudança será uma consequência disso. Tudo que lhe incomoda, você não está pronto para mudar. Porque se incomoda, há um grau de resistência em você diante daquilo que lhe incomoda. Isso quer dizer que você está ainda reagindo aos dramas construídos sobre os fatos e não lidando com os fatos em si. Quarto poder, respeito. Respeitar-se, respeitar o outro como ele é, respeitar a vida como ela é. Respeitar é o reconhecimento do direito de existência de todas as coisas. E é um dos poderes mais incríveis quando você está neste posicionamento de respeito. Olha que interessante. Respeitar. Dar o direito de existência a todas as coisas. O quinto poder, acolhimento. Acolher é dar o espaço para que tudo possa ser o que é. Você simplesmente acolhe. Isso não quer dizer que você vai ficar parado. Cada poder desse lhe dá uma condição muito profunda de ação sobre a realidade e lhe dá uma condição muito profunda de entrar em equilíbrio com a realidade, para que você possa avançar e possa expandir. O acolhimento, ele é muito importante. Então nós temos aí 3 movimentos que se complementam: reconhecer, aceitar e acolher. O reconhecer é o respeito, né? Você reconhece, aceita e acolhe. O sexto poder é a empatia. A capacidade de ser empático com a vida, de ser empático com as pessoas, de ser empático consigo mesmo. Empatia é a conexão pelo sentir. E é claro que a empatia, ela é um efeito também natural dos outros poderes, porque a empatia, ela só vai surgir através de uma aceitação profunda, através de um acolhimento profundo. Se não houver aceitação, se não houver respeito, dificilmente haverá empatia. E chegamos então no sétimo poder, que é um poder que eu sempre me refiro por ser algo muito importante na vida prática: neutralidade. A neutralidade é ser um foco de observação sem julgamentos.
Você não tem direito de julgar absolutamente nada, principalmente quando se trata de julgamentos de valor. Você não tem esse direito. Ninguém tem. Então, isso não quer dizer que você vai ficar parado. Quer dizer que você age a partir dos fatos e não a partir do julgamento sobre os fatos. Olha que coisa sutil e essencial. O exercício da neutralidade é o que lhe dá a condição de permear a realidade, de permear o mundo sem se perder no mundo. Sair da condição daquele que se indigna, e sair da condição daquele que se conforma. Neutralidade lhe dá a condição de estar exatamente nesse caminho do meio, em que você não se revolta, não se indigna, porque você reconhece que ao se indignar você se torna engrenagem do mecanismo que você está combatendo. Então você se torna parte daquilo que você combate quando você se indigna em relação a algo. Quando você se revolta em relação a alguma coisa, uma pessoa ou uma situação, você se conecta com o foco da sua revolta. Você alimenta o foco da sua revolta. Portanto, você passa a ser uma engrenagem do foco daquilo que você combate. Então, a neutralidade é uma postura que te liberta, lhe dá mais liberdade de ação sobre a vida. O sétimo poder é entrega, que é uma consequência natural. Entregar-se ao fluxo, viver no fluxo da vida, né? E o oitavo e último poder, que é um poder muito importante, o poder da gratidão. Agradecer, 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 porque você existe. Portanto, você tem todas as condições para ficar bem, porque a condição básica para ficar bem é existir. E tudo é possível só porque você existe. Então seja grato. Seja grato. Exercite este poder, porque este poder por si só é capaz de transformar a sua vida. Diariamente tenha um momento para agradecer. Porque agradecer é reconhecer e antecipar o melhor na sua vida. Porque quando você agradece, você está se abrindo para acolher o melhor. E como nós estamos numa relação dinâmica com a vida, em que a minha percepção de mundo afeta o meu próprio mundo, quando eu agradeço, eu crio as condições para que o mundo justifique este agradecimento. Pessoal, então estamos chegando no final desta live de hoje. Com esse tema, espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado. Esse assunto é muito amplo, procurei compartilhar aqui uma síntese de um tema que é muito profundo, que cabe um curso para a gente desenvolver, para a gente vivenciar as práticas, enfim. E então, espero que hoje tenha sido mais uma gotinha de lucidez na sua consciência, para que você se torne cada vez mais lúcido do seu processo. E antes de terminar, queria reafirmar aqui o convite da nossa imersão da hiperincursão, que irá acontecer no dia 16, agora de julho, e 23, em São Paulo, capital. No dia 16 teremos a hiperincursão DNA 1, que é uma experiência profunda, sagrada, envolvendo transe espiritual, para que essa inteligência que eu tratei possa ter as condições de articular o seu processo e transformar o que precisa ser transformado. E no dia 23, no outro sábado, nós vamos fazer a hiperincursão DNA 2, para trabalhar a dimensão da potência da sua sombra, do seu bicho interior, que é uma dimensão muito importante que rege os poderes ligados à matéria. Afetividade, prosperidade, saúde, sexualidade, setores que a sombra cuida. Se você sentiu o chamado, clique depois aqui, ou clique agora aqui na minha bio, no link, que o pessoal do Metaconsciência da equipe vai te atender com todo carinho para passar mais informações. Quinta-feira teremos a terceira parte da nossa série, às 20 horas. Não perca, iremos falar de realidades alternativas. Um grande abraço e até lá.